Olá, grata por estares aí desse lado, e por acompanhares o meu trabalho e estares aqui a cuidar também, de certa forma, da tua saúde e a aprender mais comigo. Fico muito contente por me seguires, continua-me a seguir, partilha este vídeo também se fizer sentido, e continua aí desse lado que vou trazendo sempre novidades que pode melhorar sempre a tua qualidade de vida e aumentar também a tua longevidade. Então, hoje vou falar aqui as diferenças entre gripe, rinite, sinusite, estas ites, não é? E como prevenir, cuidar da nossa saúde e da nossa imunidade, que estamos a chegar ao inverno e há sempre estas questões, estas fragilidades aumentam, não é? Estas sensibilidades que normalmente são sensibilidades alérgicas, que estão muito associadas também à nossa baixa de imunidade. Então, vou aqui explicar um pouco a diferença entre rinite, sinusite e gripe. Tudo o que acaba em ites, normalmente estamos a falar de uma inflamação. E uma inflamação para o nosso corpo até pode ser benéfico, ou seja, se for uma coisa aguda, por exemplo, uma situação de fuga, não é? Uma situação repentina, portanto, ou vou correr para apanhar um transporte, portanto, é aquele momento de stress, houve ali um stress, por exemplo, agudo, que de certa forma pode provocar uma ligeira inflamação ou uma coisa que é momentânea, que dura pouco tempo. Quando, imagina, o stress é contínuo, torna-se crónico, e aí estamos a falar, por exemplo, de uma inflamação crónica. Então, nesse caso, já não é saudável. Então, é esses tipos de inflamações que nós temos que estar mais atentos. Então, a diferença de rinite para sinusite, portanto, tem a ver precisamente às vezes com rinite é muito aqui na parte nasal, não é? Portanto, aquele fluxo de muco, muitas vezes infecções bacterianas. A sinusite apanha-nos a parte da face, não é? Portanto, também aqui a parte dos olhos, às vezes a parte auditiva e também a parte nasal. Portanto, é algo que abrange mais a nossa face. A gripe já é algo que pode envolver também uma infecção viral e não só bacteriana, não é? Portanto, aqui, e normalmente dura muito mais tempo, portanto, pode até haver febre, portanto, já é uma coisa diferente de rinite que pode durar alguns dias, a sinusite, que às vezes também está ligada a alergias, às vezes alergias a ácaros, fungos, alimentares também. Pode haver aqui no trato respiratório algumas sensibilidades, assim como também no nosso intestino, não é? Onde nós temos a nossa imunidade. E por isso também vou-te partilhar aqui algumas formas de prevenir estas situações, é mesmo focarmos também aí na nossa imunidade que existe a nível intestinal. Portanto, uma forma de prevenirmos estas situações é mesmo reforçar o nosso sistema imunitário. E através da alimentação é possível, porque muitos destes sintomas derivam de sensibilidades alimentares. E como é que nós podemos fazer isto através destes cuidados da alimentação? Primeiro que tudo, evitar todos os alimentos possíveis alergénicos. E normalmente estamos a falar de proteínas, as proteínas que são mais alergénicas. Numa fase inicial, convém, portanto, tirar todos esses possíveis alimentos e depois, mais tarde, voltar a introduzir e testar a sensibilidade a essas proteínas, a esses alimentos. E quais são esses alimentos? Portanto, normalmente os mais reativos são o glúten, os lácteos, portanto, que também são ricos em histaminas. Depois podemos também evitar, numa fase inicial, os ovos, as oleaginosas e também as leguminosas, porque podem provocar também sensibilidades a nível intestinal ou permeabilidade intestinal. Então, quando o intestino não está bem, nós retiramos, chama-se a dieta da eliminação, durante um período, esses determinados alimentos, normalmente um mês,
e depois faz a reintrodução gradual pelos menos alergénicos aos mais alergénicos e gradual também em quantidade e ao longo dos dias, ou seja, mais ou menos 3 em 3 dias, ou seja, no quarto dia introduzimos novamente outro alimento se não houve sintomatologia antes, ou seja, se está tudo bem, introduzimos o alimento, não há reação, ok? Mantemos na dieta. Se por acaso houve uma reação, temos que esperar que o nosso sistema imune volte a acalmar para depois fazer um novo teste com outro alimento. Então isso chama-se a dieta de eliminação, que normalmente é aquela que funciona melhor para percebermos as sensibilidades individuais, não é? Porque existem os testes de sensibilidades alimentares, portanto, de intolerâncias, mas pode ter aqui algumas vieses neste sentido, não é? E mesmo que faça esses testes para ter uma visão global daquilo que pode ser intolerante, é importante, primeiro, cuidar da alimentação de forma geral. Se tem uma alimentação muito rica em alimentos processados, fritos, se tem, por exemplo, uma disbiose, que é uma alteração na flora bacteriana, portanto, temos mais bactérias patogénicas que prevalecem perante as outras. Portanto, se tivermos esse tipo de situações, convém primeiro cuidar dessa parte e depois então fazer um teste, porque senão o teste vai dar intolerância a quase tudo, não é? Porque eu realmente estou muito sensível. E mesmo que não se faça a dieta de eliminação, pelo menos os maiores agressores, aqueles que potencialmente podem estar a ativar mais essa reação, deve evitá-los. E depois então fazer a introdução mais para a frente. Além disso, depois temos alguns suplementos que podem dar suporte ao nosso sistema imunitário, como a vitamina C, temos a vitamina D, também a vitamina D3, depois alguns no zinco, portanto, mas atenção, sempre que se fala de suplementos, deve-se ter atenção, deve ser acompanhado por alguém que lhe indique o que é recomendado e também as marcas também é importante, porque os suplementos nem todos são iguais, a qualidade é diferente, assim como as percentagens, os extratos também variam de fornecedor para fornecedor. E além disso, e até o mais importante, é também fazer um acompanhamento e ver análises clínicas, não é? Porque se não temos uma base de orientação, podemos estar a dar pouco ou uma dose excessiva de determinado nutriente ou vitamina ou micronutriente. Portanto, terem atenção a essa situação, porque não é porque faz bem que eu vou tomar, não é? Portanto, tem que ser com algum acompanhamento ao médico ou nutricional de uma pessoa especialista da área que trabalhe também com essa com esses análises e que consiga perceber e ajudá-lo da melhor forma, para que sim faça algo que lhe faça bem, não é? Por exemplo, os probióticos também ajudam na nossa imunidade e na nossa flora bacteriana, mas quando temos uma disbiose, como eu disse inicialmente, primeiro temos de ter atenção também a essa microbiota, ou seja, às bactérias e os seres vivos que existem no nosso intestino. E até pode existir parasitas, não sei. Por exemplo, há testes que conseguimos avaliar isso, que é o teste da microbiota intestinal, e consegue-se ver as bactérias todas ou até se temos parasitas no nosso intestino. E muito interessante, são testes particulares, não é? Mas conseguimos ver realmente como é que está a nossa microbiota e o que é que ela é constituída. E depois, realmente, se existir uma disbiose, então tratar primeiro essa disbiose, ou seja, limpar as estirpes que não são benéficas à nossa saúde, ou seja, limpar o intestino e depois reparar a mucosa, reinocular, reequilibrar a flora intestinal e aí sim entram os probióticos na fase de que já temos a mucosa, digamos, restaurada, não é? E entram os probióticos, enzimas e que vai ajudar também a ter melhor tolerância a certos alimentos.
E aí seria, se calhar, a fase interessante, se houvesse necessidade, fazer um teste de sensibilidades alimentares, intolerâncias alimentares nessa fase. E não quando estamos com o intestino permeável, porque de facto ele vai reagir a muitos alimentos reativos, não é? Porque está muito mais sensível. Claro, é a mesma coisa quando estamos com a imunidade baixa, ficamos mais reativos a qualquer infecção, não é? E então, nesse caso, deve-se ter isso em atenção também. Então, para evitarmos esta situação de gripes, rinites, sinusites, portanto, estas ites, estas inflamações, sendo elas menos graves a mais graves, é realmente reforçarmos o nosso sistema imunitário. Em vez de nos focarmos na bactéria, no vírus, vamos nos focar em nós. Aquilo que nós podemos fazer para reforçar em termos de alimentação, que é a base, não é? Do estilo de vida, dos cuidados do nosso estilo de vida. Ter uma boa noite de sono, comer bem, beber, hidratar-se bem. E se for preciso algum suplemento de reforço, fazer com acompanhamento. E também técnicas que ajudam muito a nível emocional, porque quando se instala o medo, se instala o receio, vivemos naquele sentimento, aquela emoção negativa, também deprime o nosso sistema imunitário. Portanto, também técnicas como meditação, caminhar na terra, por exemplo, com os pés ou com os pés na areia, tudo isso ajuda à nossa imunidade. Então, deixo aqui estas dicas esta semana para vocês. Espero que tenha sido útil e que faça a diferença mais um pouco na sua vida, na sua saúde. Continuo aqui desse lado e terei muito gosto em partilhar tudo aquilo que tiver dúvidas e se houver algum tema que tenha interesse em particular, partilhe aqui também, comente aqui nos comentários, que terei todo o gosto de fazer um vídeo em breve. Obrigada.